Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Sabe essa frase? Ela é famosa, muita gente diz que é do Picasso, e ela já joga uma luz bem diferente sobre o que a gente entende por criatividade. Parece que a nossa ideia de originalidade talvez esteja um pouquinho equivocada. E para botar mais lenha nessa fogueira, tem essa citação do William Ralph Inge. Pensa bem, se a originalidade é só um plágio que ninguém descobriu, isso vira de ponta cabeça tudo que a gente aprendeu sobre criar algo realmente novo. Só que tem um problema. Essa filosofia toda bate de frente como um monstro que todo mundo que trabalha com criação conhece muito bem. A gente pode chamar de hidra da originalidade. Sabe? Aquela pressão gigante com um monte de cabeças que fica ali sussurrando que tudo que a gente faz precisa ser 100% inédito. Então, a pergunta que fica é, a criatividade precisa mesmo, de verdade, ser 100% nova? E se essa crença toda, essa tal de hidra, for na verdade um grande mito? Um mito que, no fim das contas, está mais paralisando a gente do que ajudando. Para a gente poder entender como roubar pode ser algo bom, primeiro a gente precisa desmontar esse mito. De onde será que veio essa ideia tão forte e que muitas vezes só serve para travar a gente? Pois é, essa obsessão toda com a novidade é, na verdade, uma coisa bem recente. Lá na antiguidade, por exemplo, repetir era uma virtude, era parte do ofício. A grande virada aconteceu no período romântico, que, como uma reação à Revolução Industrial, criou essa figura do gênio original. E essa ideia, bom, ela assombra a gente até hoje, causando ansiedade e aquele famoso bloqueio criativo. Então, se a gente parte do princípio que originalidade total é um mito, como é que se cria, afinal? A resposta pode estar em 3 formas de roubar que, juntas, criam um novo jeito de pensar a criatividade. Esse processo se divide em 3 passos. Primeiro, a mimese, que é basicamente imitar o mundo. Depois vem a imitatio, ou seja, aprender com os mestres. E por fim, a combinação, que é a pura arte do remix. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Começando pela mimese, esse conceito grego de representar a natureza pode soar como algo antigo, lá dos livros de filosofia, mas a verdade é que ele está mais vivo do que nunca na nossa era digital. Mimese, na essência, é o ato de representar o mundo. Pense nas estátuas do mítico Dédalo, que eram tão perfeitas, tão realistas, que a lenda dizia que precisavam ser amarradas para não fugirem. Hoje, quem faz isso num nível absurdo é a inteligência artificial. Os deepfakes são um exemplo perfeito da mimese dos nossos tempos. A gente vê o lado divertido, claro, nas paródias, nos memes, mas também tem um lado bem perigoso, com a desinformação. E existem até usos que são comoventes, como quando usaram a tecnologia para ressuscitar o Salvador Dalí no museu. Agora, vamos para a segunda forma de roubo criativo, a imitatio. Aqui, o foco sai um pouco da imitação da natureza e vai para um lugar diferente, o aprendizado com outras pessoas. Imitation é muito mais do que só copiar, viu? É o processo de emular o trabalho de quem já é mestre naquilo, para a gente aprender as regras, melhorar a técnica e, lá na frente, encontrar um estilo que seja só nosso. O músico Nick Lowe resumiu isso de um jeito genial. Ele disse que o ponto de partida é basicamente reescrever o trabalho dos seus heróis. É justamente nesse processo de emular que a nossa própria voz começa a aparecer, sabe? Nas pequenas diferenças, nas brechas que a gente encontra. E onde a gente vê a imitatio hoje em dia? Em todo lugar. Pega, por exemplo, a seção de comentários de um vídeo de tutorial. Aquilo ali é uma verdadeira oficina digital, uma comunidade onde as pessoas aprendem juntas, trocam dicas e melhoram o trabalho umas das outras. E chegamos na terceira forma de roubar como um artista, a combinação. É aqui que a mágica acontece. Não se trata de criar do zero, mas de conectar coisas que já existem de um jeito totalmente novo. A criatividade combinatória é exatamente isso. A arte de fazer conexões que ninguém esperava entre ideias que todo mundo já conhece. O foco não é criar a partir do vácuo, mas sim criar a partir da conexão. O novo nasce da união inteligente do que já existe. E quem acha que arte generativa é coisa de agora, de inteligência artificial, está muito enganado. Olha só esses azulejos antigos do Palácio de Alhambra. Os padrões complexos deles foram criados a partir de um conjunto de regras, quase um algoritmo antigo que combinava formas simples de maneiras incríveis. Isso tudo leva a gente para uma pergunta fascinante sobre a arte de IA. Afinal, de quem é a autoria? E a resposta, bom, ela é complexa. A autoria é dividida. É um pouco dos criadores das imagens originais, um pouco da pessoa que escreveu o comando, um pouco dos desenvolvedores e um pouco da própria IA. A criatividade vira um trabalho de equipe. Certo, a gente já desconstruiu um mito, já explorou 3 ferramentas novas, mas e aí?
Como é que a gente usa tudo isso na prática para destravar a nossa própria criatividade? O autor Austin Kleon resume tudo numa fórmula que é de uma simplicidade genial. Primeiro, foque em fazer um bom trabalho. Segundo, compartilhe esse trabalho com as pessoas. É isso. Esqueça a pressão da originalidade e se concentra no processo e na conexão. O resto vem a partir daí. A grande virada de chave, então, é uma mudança de foco. A gente precisa parar de cultuar o mito do gênio solitário e começar a procurar os sínios. Esse é um termo que o Brian Eno usa para falar da genialidade coletiva que surge quando uma comunidade de gente criativa troca ideias e se inspira. E para fechar, mais uma pérola de sabedoria do Kleon: criatividade também é subtração. No mundo com excesso de informação, a habilidade de focar, de decidir o que deixar de fora, isso é libertador. Às vezes, as limitações são a maior fonte de liberdade criativa que a gente pode ter. Agora que o mito da originalidade foi por água abaixo, a pergunta muda. Não é mais como eu posso ser original. A pergunta de verdade, a que importa, é: o que vale a pena roubar, imitar e combinar para criar algo que seja genuinamente novo? É aí que a jornada criativa começa de verdade.